Salve, salve! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso módulo Resolvendo Questões, estudando através de questões para o Concurso Nacional Unificado. Se você não me conhece ainda, se você está aqui no YouTube, sou o professor Assuero, né? Trago aqui um pouco da minha experiência no serviço público. Claro, sou empregado público federal e estou também estudando aí junto com você para o Concurso Nacional Unificado, Bloco 2, tá bom? Se você já está aqui no nosso ambiente de aula, né? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo. Por que eu estou falando isso? Porque essa parte de aula aqui, ela é colocada, uma parte dela de graça aqui no YouTube. Então se você quiser acompanhar o restante dessa aula, então clica aqui no link da descrição, claro, se você estiver no YouTube. E aí você pode adquirir um preço quase irrisório, né? Todo o módulo e conteúdo até o concurso que a gente for postando. Então nós vamos tentar aqui abranger os principais pontos. Claro, não vai dar para colocar todos os pontos ali do edital, mas os principais pontos vamos discutir de cada eixo temático até a prova do CNU. Aqui, lembrando, estamos tratando aqui do bloco 2. E hoje nós vamos tratar de políticas públicas, do eixo aí, não do eixo, né, mas da parte de conhecimentos gerais, trazendo alguns aspectos aqui das políticas públicas, né? Então, dentro de políticas públicas eu já trago aqui a primeira questão da Sesgran-Rio. E lembrando que todas as questões aqui vão tentar ser da Sesgran-Rio, né? Quando não encontrar Sesgran-Rio, eu vou trazer questões de outros concursos, mas a prioridade é trazer questões aqui da Sesgran-Rio, tá bom? Então, falando de políticas públicas, e cuidado, eu já trago antes de entrar na questão propriamente dita, cuidado com o termo políticas públicas e política, tá? Parecem ser a mesma coisa, mas não. Quando eu falo de política, eu falo dos políticos, eu falo do movimento político, eu falo das relações de poder, né? E das trocas das trocas, não trocas de favores, como que eu vou colocar isso? Colocando como trocas de favores mesmo, né? Como lobby, trocas, como jogo de interesses pelo poder e por status e recursos, né? Quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando de um planejamento, né? Então pensem que todo esse bloco temático aqui do CNU, ele fala, claro, de dados, tecnologia, gestão, e tudo tem meio que uma conexão, onde as políticas públicas, dependendo, claro, da linha de pensamento que se tenha, mas em todas, né, de uma certa forma, eu procuro gerar algum resultado para a sociedade. Tá? Então vamos responder a nossa primeira questão aqui, né? A reforma do Estado brasileiro, ocorrida na década de 1990, apresentou estratégias de mudanças em várias dimensões do aparelho estatal. Particularmente no campo da gestão pública estatal, a reforma incidiu sobre. Então, para responder a essa questão, é necessário que se faça uma revisão aí dessa reforma do Estado brasileiro, que aconteceu aí na década de 90, mais pelo ano de 1995, e no slide que se segue aqui, vou até dar um zoom aqui se você não está conseguindo enxergar muito bem, tá? Então, essa política, essa reforma política se deu aí pelos idos de 95, lembrando, né, que aí no final da década de 80 tivemos, né, a promulgação da nossa Constituição, e lembrando que tudo isso faz pouco tempo, né? É uma questão ainda pouco recente. Então, e a questão em si, embora a gente vá tratar dessa questão das teorias envolvidas por trás da questão, se você pensar bem, você está lá na hora da prova, né, não está lembrando, então pensa o seguinte, se reporta um pouquinho para aquela época. Então, a reforma do Estado brasileiro. Então, a gente já estava na década de 90, a Constituição já foi promulgada. Então, essa reforma, ela se deu no sistema jurídico? Não teve nenhuma reforma jurídica na época, não teve nenhuma. Então, lembra de 90 para cá, o nosso sistema é basicamente o mesmo. O aparato legislativo, não. A cultura burocrática é onde você poderia se confundir um pouco, mas a cultura burocrática, ela faz parte da grande reforma
do Estado brasileiro, tá? E sim, a estrutura organizacional, né? Essa sim foi a grande mudança e não as relações de propriedade. Nós temos as mesmas relações de propriedade com algumas mudanças aí ideológicas, né? Então a resposta correta seria a letra D, sem nem mesmo pensar na teoria envolvida. Então às vezes é preciso você pensar no contexto da questão, eliminar alternativas absurdas, tentar pensar num raciocínio mais coerente quando possível, como nessa questão foi. Então trazendo um pouquinho aí da teoria, e esse material que eu estou com vocês aqui, tá? Ele está, quando você assina lá o nosso plano, né, você tem acesso a todo esse material e a todos os outros materiais. Se você está no YouTube, está assistindo desde a primeira aula, todo o material, todo o Word, todas aquelas questões que eu venho desenvolvendo, né, ela está lá também dentro do nosso plano. Se você já está aqui, né, na nossa aula, você já tem acesso, já está tendo acesso a todo esse material, né, com exclusividade. Então, eu trago aqui nesse novo modelo algumas resoluções e comentários, né? Como eu falei para vocês, esse plano diretor de reforma aí do aparelho do Estado, iniciado em 95, ele teve como objetivo reorganizar a estrutura administrativa do governo, né? Ela criou uma administração pública, ou tentou criar uma administração pública mais eficaz e orientada para o cidadão. Então eu penso no cidadão, né, como o meu principal cliente, aquele receptor, a pessoa que vai incidir todo o benefício daquela política pública, né? E o que eu precisei fazer para alcançar esse objetivo? Então eu coloco pontos aqui para você lembrar, tentar responder possíveis variações de questões que versem sobre esse tema, né? Então a descentralização de atividades, por exemplo, né? A criação de agências executivas e reguladoras, lembrando que a maioria dessas agências foram criadas, né, pós esse período, né, a Anvisa, a Anatel, a ANEEL, enfim, né, algumas atividades foram descentralizadas, tirando mais esse poder da administração direta, né. Então, ela teve foco nos resultados e na qualidade dos serviços prestados ao cidadão, né, que buscavam aí tornar essas necessidades como moradia, saúde, né, economia, educação, alimentação, né, essas mudanças todas, elas, né, buscaram responder, né, a essas necessidades, né, e até hoje a gente luta, né, obviamente por isso. Então não confundam, né, o desejo, a realidade social, ou a tentativa de se implantar essas políticas públicas, ou essa reforma no dia a dia, com o que a gente está versando aqui sobre a teoria, né, para o concurso público. Então não traga as suas emoções diretamente para as questões, porque senão você pode se atrapalhar muito, tá bom? Então, se você não está aqui no nosso plano, né, no nosso plano de assinatura, então eu recomendo aí, tá um preço promocional, tá muito barato, então vai lá, assina, né? Apoia aqui o desenvolvimento de mais conteúdo. Se não, continue no YouTube, né? A gente vai ter muito conteúdo aqui de graça para você, várias questões sendo comentadas e discutidas no dia a dia, né? Então, e ainda mais para ajudar esse desenvolvimento, vai colocando sua dúvida aqui, eu vou te responder com certeza, vou fazer módulos de revisão, né, dessas aulas e vou com certeza aí te ajudar e me ajudar nesse processo de aprendizado, tá bom? Deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo, né, para o canal continuar crescendo. Se você não é inscrito, se inscreve, apoia o desenvolvimento de mais conteúdo, né? Quanto mais inscritos, mais conteúdo a gente consegue promover aqui e desenvolver junto com vocês, tá bom? E aí a gente traz aqui algumas principais, né, dimensões dessa reforma, né? Essa reforma, ela tanto teve um aspecto institucional legal, como um aspecto na gestão e um aspecto cultural para a mudança da mentalidade aí da administração pública, né? Que ela vinha daquela cultura da desconfiança para a confiança limitada, adequada a uma gestão mais gerencial, né? Então a alternativa correta é a alternativa D. E aí você tem todo esse conteúdo aí para acompanhar
né, e estudar um pouco mais e agregar aí em todos os outros materiais que você vem juntando aí na sua busca, na sua jornada por uma vaga no serviço público, tá bom? E aí, se você já está aqui no nosso plano, vai dar continuidade aqui às nossas questões. Aqui no YouTube te vejo na próxima questão. Até logo!